E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafa, sejam bem-vindos ao segundo vídeo aqui do meu canal. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês porque o primeiro vídeo teve uma repercussão bem boa, fiquei muito feliz. Tiveram pessoas que me procuraram, falando que eu sanei algumas dúvidas delas e agradecendo também. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado pelos inscritos que vieram, como era meu primeiro vídeo, então... Até agora, na verdade, eu sinto que eu preciso melhorar muita coisa, mas estou aqui tentando por vocês e quero fazer com que tudo dê certo. E hoje aqui no nosso segundo vídeo eu quero passar algumas dicas para o pessoal que está começando na aquarela, que eu percebo que a maioria das pessoas que chegaram são pessoas que estão começando na aquarela. Então quero dar algumas dicas para a gente saber qual caminho percorrer, não pular nenhuma etapa, que eu acho muito importante, e com isso poder melhor direcionar vocês para um caminho que talvez seja mais fácil para cada um. É claro que cada um vai ter vai trilhar o seu próprio caminho, mas eu acredito que as dicas podem ajudar muito. Então hoje a gente vai aprender tipos de aquarela, algumas técnicas de aquarela, principalmente sobre papel molhado, papel seco, tinta mais concentrada, tinta mais seca, mais diluída. Então a gente vai aprender essas técnicas aqui hoje que facilitam muito no nosso processo criativo. E pessoal, como eu agradeci muito no começo do vídeo, eu quero pedir para vocês que não são inscritos se inscreverem aqui no canal, porque me ajuda muito, deixar o seu like e aqui na parte dos comentários eu vou pedir para vocês deixarem suas dúvidas, suas sugestões também, para que eu possa ir sanando e a gente se aproximar um pouquinho mais nos próximos vídeos. Então hoje nós vamos estudar especificamente 3 tipos de aquarela que a gente vai ter, mais comuns na verdade, que serão úmido sobre úmido, úmido sobre seco e seco sobre seco. Esses tipos de pintura, na verdade não passa da diluição da tinta e a quantidade de água no papel, que fazem com que os efeitos finais da pintura sejam muito diferentes, alguns mais leves, mais fluidos, mais diluídos, outros mais perfeitinhos, que eu gosto de falar, onde você vê exatamente o contorno, cada detalhe de cada pincelada também, e mostrar para qual direção você deve ir, ou o seu coração quer que você vá, porque na aquarela tem isso. Você pode mudar de vertentes por diversas vezes e escolher qual te agrada mais. Então aqui hoje nesse vídeo a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Então, aqui eu dividi em 3 colunas. Essa coluna vai ser úmido sobre úmido, a segunda coluna seco sobre úmido, terceira coluna seco sobre seco. Esses são os 3 tipos de pinturas assim mais comuns na aquarela que a gente tem e com efeitos diferentes também que vão ter no final. Então primeiro eu vou pegar água aqui, água pura, e vou molhar todo esse quadradinho aqui para a gente fazer a primeira técnica, que vai ser úmido sobre úmido. Então deixei o quadradinho todo com água. Vou pegar a tinta, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou pegar a tinta amarela bem diluída, bem úmida, né? Como o próprio nome diz. E vou passar ela. Tá até um pouquinho concentrada demais, vou diluir ela mais um pouquinho. Aqui eu vou dar uns pinguinhos, pra gente ver como que ela dispersa na água. Essa é a técnica úmido sobre úmido. O papel está úmido e a tinta está com pouco pigmento e mais água. Enquanto seca, a gente vai para o seco sobre úmido. A gente vai molhar o papel de novo, que é sobre o úmido, né? Então, o papel deve estar úmido para a gente poder fazer essa técnica. E quando a gente fala seco, não é que a tinta está seca, mas é a tinta mais pura, mais concentrada. Por isso a gente fala quando a tinta está seca, é mais ou menos isso. A tinta está bem concentrada. Tá vendo como ela mais concentrada fica no papel? Ela dispersa um pouco menos. Agora nós vamos para o seco sobre seco, que é basicamente a tinta concentrada sobre o papel seco. Perceberam a diferença? O úmido sobre úmido, a tinta está bem diluída, no papel bem concentrado, dá um efeito bem de aquarela mesmo, aquela coisa
tinta se dispersar na água, fica bem suave. No seco sobre úmido, a tinta não dispersa tanto, mas mesmo assim ela fica um pouco mais suave. E no seco sobre seco é a tinta pura no papel. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender. E na prática agora, a gente vai fazer alguma pintura aqui para a gente entender mais ou menos como a gente usa ela na prática. Então eu vou umedecer o papel aqui de novo, para que a gente possa ver direitinho como que funciona. Vou pegar a água e vou diluir minha tinta. Aqui eu vou tentar fazer alguma pétala para a gente entender. Ou uma folha, para a gente ver um pouquinho mais sobre essa técnica. Tá vendo que ela, como tá bem sentada, acaba sobrando uma pocinha de água e tinta aqui? Então eu retiro ela com o pincel seco. Seco o pincel, passo para retirar. Agora a gente vai para o seco sobre o úmido. Vai ser a tinta um pouquinho mais concentrada sobre o papel mais úmido. A gente pergunta, ai Rafael, quanta quantidade de água que eu coloco é o suficiente para você ver a textura do papel contra a luz. Não é muita água, mas também não é pouca. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui novamente sobrou uma pocinha, eu gosto de tirar, não é obrigado, mas acho que fica mais legal. E no terceiro, a gente vai fazer novamente a tinta mais concentrada no papel seco. Aí aqui a gente vê como fica cada uma dessas técnicas. Aqui úmido sobre úmido, seco sobre úmido e seco sobre seco. Né? A gente utiliza muito isso na aquarela justamente para a gente fazer texturas diferentes, pinturas diferentes. A gente também faz com que isso fique mais fluido, mas depende da técnica que você vai fazer. Agora eu vou fazer aqui no final uma rosa nessa técnica. Uma rosa bem simplificada, não vai ser um tutorial não, só para vocês verem como que vai ficar. E para que a gente utiliza essa técnica? Você vai aprender durante a pintura vários pontos, não é técnica a palavra, mas vários tipos de pintura que você vai ter que precisar dessas técnicas para você sair bem. Não necessariamente você é obrigado a saber isso, mas você sabendo isso, você já consegue avançar muito mais na aquarela. Então aqui a tinta úmida no papel úmido. Vai ser bem rapidinho. Vai ser mais um exemplo, né? Não vai ser nenhum, como eu falei, não vai ser nenhum tutorial, não. Aqui uma rosa bem rapidinho. Nada muito difícil nem sofisticado. Agora a gente vai tentar fazer a mesma rosa no úmido, no seco sobre úmido. Gosto muito dos efeitos que a aquarela proporciona em diferentes pinturas, em diferentes estilos, né, de pintura, que eu acho muito bacana. A aquarela te possibilita fazer muita coisa. Só enquanto eu tô falando, porque eu tô aqui do lado preparando a tinta, tá?
Tá vendo como a tinta dispersa? Isso é lindo. É muito terapêutico a aquarela pra mim. Vou só concentrar esse verde um pouco mais. Muita gente pergunta, né, sobre tinta na aquarela, inclusive vai ser um próximo vídeo. Ponto da tinta, qual tinta que eu uso, isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Talvez na próxima aula, vamos ver. Tá vendo como que já tem uma certa diferença de intensidade do valor tonal? E agora vamos fazer no seco sobre seco, a tinta mais concentrada, um papel totalmente seco. Como que o efeito vai ser diferente. Gente, fazer rosa na aquarela é uma coisa que, quando você fica, sei lá, você fica horas fazendo, sabe? Aqui, como a tinta é mais seca, o papel também é seco, talvez não, na verdade ela não dispersa tanto no papel, sabe? Mas também fica um efeito muito bonito. Aqui eu colocaria um pouco de água aqui no meio, para dar uma conexão entre as pétalas, mas eu não vou fazer porque não é esse o intuito da aula. Só quero mostrar para vocês aqui como que fica diferente os três estilos de pintura. Lembrando, essa primeira pintura úmido sobre úmido, segunda pintura seco sobre úmido e a terceira coluna que vai ser o seco sobre seco. Então aqui eu queria mostrar para vocês como fica a pintura final em cada técnica diferente, em cada tipo de pintura diferente. Como eu falei, uma fica bem mais suave, outra fica um pouco mais, outra fica bem mais marcada, mais forte, né? Esse estilo de pintura. Esse aqui é um tipo de pintura que é visivelmente aquarela, mas não traz aquela impressão da aquarela, que é aquela leveza, aquela transparência, aquele tipo de... aquela coisa que é muito, como eu posso falar, muito característica da aquarela, né? Como essas duas aqui. Eu acho essa aqui muito bonita. É claro que aqui eu detalharia mais alguma coisa, mas como eu falei, o intuito do vídeo aqui para vocês foi mostrar justamente cada tipo de pintura, cada tipo de técnica na aquarela. Bom, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter ajudado de alguma forma, tirado algumas dúvidas, que no começo a gente fica meio perdido sobre como proceder na aquarela, para onde eu vou. Então, espero muito ter ajudado, espero que vocês tenham gostado e peço novamente para vocês deixarem aqui embaixo sugestões, dúvidas, para que eu possa ir sanando e ajudando vocês e vocês me ajudando também, tá bom? Muito obrigado, pessoal, até o próximo vídeo.